Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Para todos sempre. Amém. Minha Bíblia, pega aí, filho. Por favor. Queridos, ontem a pastora Nauzimar pregou em Ageu, capítulo 2. Qual foi a palavra rema de ontem? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Bem bonito. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E por que a glória da segunda casa será maior? Porque quem habita no templo, a glória do templo é quem? Jesus, o Filho do Deus vivo, que habita em nossos corações através do Espírito Santo. Mas ela profetizou algo ontem. Ela liberou uma profecia. Qual foi? Que todas as bênçãos de Deus na nossa vida nos acompanhará até a eternidade. Diga aleluia! Vocês têm que guardar no coração o que Deus falou. Vamos lá. Todas as bênçãos de Deus na nossa vida nos acompanhará até a eternidade. Mas profetizamos ontem 3 coisas aqui também, além da pastora Nauzimar. Qual foi? A abundância de abundância de trigo, palavra revelada. Abundância de mosto, vinho novo. Alegria do Senhor é a nossa força. E abundância da unção do Espírito Santo, o azeite. Nós comeremos abundantemente a palavra. Você diz amém? Seremos embriagados abundantemente pelo Espírito e seremos encharcados abundantemente pelo óleo da unção. Não esqueçamos que é tempo de profetizar. E a profecia que se cumpre é a profecia da palavra. É essa profecia que é fiel e verdadeira. Que é a palavra de Deus, que vem a nós em forma de promessas e que nós devemos receber no nosso coração, nos deixar ser dominados por essa palavra. Queridos, vamos aqui. Fique quietinho no seu lugar, não saia daí. Escute bem, só um resuminho do que é a festa dos tabernáculos. A pastora Nauzimar leu Levítico 23, Zacarias 14 e João capítulo 7. Amém? Ei, igreja, diga um amém. Amém. Vamos ser cheios da palavra. Olha, e falamos que a festa dos tabernáculos é a festa de quem? De quem? Do Senhor. É a festa de Yahvé. E queremos só citar algumas coisas que essa festa nos lembra. Primeiro, a festa dos tabernáculos relembra a intervenção sobrenatural de Deus na libertação do seu povo da escravidão do Egito. Porque o povo foi liberto da escravidão. E quando eles chegaram no deserto,
Eles tiveram que viver como? Viver em tendas por quantos anos? 40 anos. E por 40 anos, Deus foi o quê? Foi o provedor do povo, foi o Rafá do povo, foi o libertador do povo, e Yahvé foi o que mais? O ensinador do povo. Porque por 40 anos, Deus ensinou o seu povo como viver na sua presença, como ser santo, como ser obediente, como ser um povo de palavra, como ser um povo adorador, como ser um povo proclamador das suas grandezas, porque a nação de Israel foi tomada como nação modelo, como a nação do Deus eterno Yahvé, que recebeu uma constituição do céu para proclamar ao mundo inteiro a grandeza do nosso Deus bendito Yahvé. Tá certo? Também ela relembra o quê? Yahvé demonstrou seu braço forte abrindo o mar vermelho. Providenciou durante 40 anos maná do céu e água da rocha. Dirigiu seu povo durante o dia por uma coluna de nuvem e durante a noite por uma coluna de fogo. Nesses 40 anos, o povo de Israel habitou em tendas e Yahvé o protegeu, o abençoou e o conduziu. Você diz amém? Amém. Você dá glória a Deus por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda é saber que o nosso Deus está conosco. E Ele continua sendo o quê? A nossa provisão em tudo. Vale a pena servir a Jesus. Agora nós vamos para a mensagem de hoje. Glória ao Senhor. A mensagem de hoje. Amém? Amém? Queridos, vamos abrir a palavra no livro de Ruth, capítulo 2. O livro de Ruth fica vizinho a Juízes e 1 de Samuel. É um livro pequenininho, mas um livro abençoadíssimo, ungido. Um livro que fala do grande amor de Deus por nações. Ele ama Israel, mas ele ama todas as nações gentílicas. Jesus Cristo morreu tanto por Israel como por todas as nações da terra. Amém. E essa igreja, que é formada de judeus e gentios, que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo, essa igreja está destinada a viver na presença do Senhor por toda a eternidade. Vamos ler a palavra. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por
por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me impediu para que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abril. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: não me contaram, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grão tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes, e deixem cair para que elas apanhem e não as repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz
para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Você diz amém? Pai, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Nós te bendizemos porque estamos na festa dos tabernáculos. Nós estamos celebrando o que Cristo é. Nós estamos celebrando o que Cristo fez. Nós estamos celebrando o que Cristo fará. Nós temos a certeza que Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o habitante deste tabernáculo permanente. E nós queremos te bendizer, porque estamos aqui reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu poder, reconhecendo que Jesus é a nossa alegria, que Jesus é a nossa paz, que Jesus é a razão do nosso viver, reconhecendo que a tua palavra, que é fiel e verdadeira, se cumprirá nas nossas vidas. Nós temos a plena certeza de fé que o Senhor vai restituir na nossa vida os dias que foram consumidos pelas locustas cortadoras, voadoras, migradoras e destruidoras. Nós temos a certeza que o Senhor nos fará comer abundantemente do teu trigo, beber abundantemente do teu vinho e se encharcar abundantemente do teu óleo. Nós temos a certeza que este avivamento que o Senhor tem prometido virá sobre nós. Temos a plena certeza que esses decretos emitidos nos céus do Brasil se cumprirá à risca, porque tu és um Deus fiel. Pai, que nesta noite tu fales ao nosso coração, ministre como tu queres, de forma singular, a cada um, e encha-nos da tua presença, em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Querido, o nosso tema hoje, dentro do tema maior que estamos proclamando, que é a restituição do trigo, do mosto e do azeite, uma restituição abundante. Hoje queremos proclamar semeando para a restituição. Vamos dizer? Semeando para a restituição. Outra vez, semeando para a restituição. Que maravilha! Ninguém terá restituição sem semeadura. Ninguém. É necessário que haja uma semeadura para que a restituição aconteça. Escute bem, meus amados. Estamos trabalhando hoje em cima do capítulo 2 do livro de Ruth. E vamos citar também o capítulo 1. Mas o livro de Ruth é um livro que fala sobre a saga de uma família que vivia na cidade de Belém, a casa do pão, onde um dia faltou pão. E esta cidade, que era um celeiro, passa pelo desespero, pela fome, pela escassez. A casa do pão ficou com as suas prateleiras vazias, com seus fornos frios e sem nenhuma provisão. E esta fome, amados, que assolou a cidade de Belém, foi causada pelo pecado do povo. A geração dos dias de Juízes pecou contra Deus.
abandonou a Yahvé, esqueceu do seu Deus. A geração dos dias dos juízes andou segundo os seus próprios pensamentos. A geração dos dias de juízes cultuou aos deuses das nações. E por esse motivo, o nosso Deus cerrou os céus, impediu o derramar das chuvas. Em consequência, veio uma seca terrível que forçou a família de Elimeleque a deixar a casa do pão e ir buscar provisão, segurança, proteção em uma cidade pagã chamada Moabe. Elimeleque não quis enfrentar a crise. Elimeleque não quis esperar pela provisão de Deus na sua própria cidade e levou a sua família para Moabe. E ali em Moabe, Elimeleque encontrou a enfermidade. Ali em Moabe, ele encontrou a morte. E o que nós vemos, amados, é que Noemi, a esposa de Elimeleque, ficou viúva, com 2 filhos solteiros. Depois seus filhos casaram. E a fatalidade encontra aquela família. E Noemi perde seus 2 filhos. Escute bem, queridos. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Qualquer crise é enfrentada com Cristo. Sem Cristo é derrota. Com Cristo é vitória. E nós precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Em toda e qualquer situação, nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Nós somos peregrinos nesta terra. Esta terra foi marcada pelo pecado. Consequentemente, nós sofremos as consequências do pecado de Adão, sofremos as consequências dos nossos próprios pecados. E em tudo isso, Jesus declarou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele viveu neste mundo. Ele sofreu as intempéries deste mundo. Ele foi à cruz tomando as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas maldições. Mas ali na cruz, ele venceu. Ele venceu a enfermidade. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu a Satanás. Ele triunfou na cruz. Amém? E se o nosso Cristo triunfou, ele nos capacitou com o seu Espírito. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Deus, através do seu Espírito, está conosco, por que temer?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunto, quem será contra nós? Queridos, com Jesus, tudo vai muito bem. Sem Jesus, tudo vai muito mal. Então, nós precisamos depender do nosso Deus em todas as circunstâncias. Não importa se é escassez, se é enfermidade, se é luto, se é desemprego, não importa. Em toda e qualquer situação, se dependermos do Senhor, alcançamos a vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo passa. A tempestade passa. O dilúvio passa. O fogo passa. As ondas passam. Os ventos passam. O mundo passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, queridos, confiemos no Senhor. Não tomemos decisões precipitadas. Não hajamos seguindo o nosso próprio coração. Não queiramos achar que somos inteligentes o suficiente para fazer o que quisermos. Não, meus irmãos. Nós dependemos de Deus. Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Outra vez, sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, sem mim nada podeis fazer. Eu dependo de Deus. Você depende de Deus. A igreja depende de Deus. Queridos, vamos ver aqui agora as atitudes de Ruth, a viúva de Malom, ainda em Moabe. Quando ela estava em Moabe, ela tomou atitudes que mudou a vida dela, da água para o vinho. Transformou o futuro de Ruth. As nossas decisões, elas nos transformam. Não adianta simplesmente desejarmos. Não adianta sonharmos tão somente. É necessário que decisões sejam tomadas. Porque a decisão é que fará toda a diferença. Enquanto não tomamos a decisão, as coisas não irão mudar. Ruth poderia entrar pelo caminho da depressão. Ruth poderia entrar pelo caminho da mágoa. Ruth poderia entrar pelo caminho da desesperança. Ruth poderia traçar o seu próprio caminho e continuar em Moabe, servindo aos deuses de Moabe. Mas ela, diante de uma crise, ela toma a decisão sábia. E essa decisão tomada por Ruth vai mudar a sua história, mas também vai mudar a nossa história. Você diz amém? Amém. Veja aqui, ó, versículo 16 e 17 do capítulo 1. Acompanhe comigo, preste atenção, porque tabernáculo é ensino.
40 anos Deus ensinou a nação. São 8 dias de festa, mas é de celebração e ensino. Amém? Porque ninguém recorda sem ensino. Concorda comigo? Então, recordar é ensinar. Então, vamos aqui. Versículo 16. Do capítulo 1. Diz a palavra. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que Yahvé me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Que lindo, hein? Tremendo, hein? Devia ser o juramento de cada marido para cada esposa. Aí não ia ter divórcio. Ia invocar o castigo de Deus. Eu invoco o castigo de Yahvé sobre mim. Se não seja a morte, a única coisa que me separe de ti. Negócio de poder, hein? Hein? Vamos mudar os juramentos agora na igreja? Invocar um castigo. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas a Ruth invocou a imprecação sobre ela mesma. Vamos aqui, primeira atitude de Ruth, essa moabita de Deus. Primeiro, toma a decisão de cuidar da sua sogra. Semear amor, semear cuidado, semear atenção, semear serviço e semear amizade. Ela decidiu semear na vida da sua sogra. E olhe que o estado de Noemi era um estado de amargura. Ninguém gosta de ficar perto de pessoa amargurada. E Noemi estava tomada pela amargura, pela revolta, pela desesperança, porque ela estava viúva e desfilhada. E ela ainda achava que foi Deus quem fez isso com ela. Mas Ruth decide plantar na vida da sua sogra. Ruth decide cuidar da sua sogra. Ruth decide adotá-la como a sua própria mãe e cuidar desta mulher até o fim da sua vida. Ela decidiu semear. Quem semeia, colhe. Amém? E quem semeia, colhe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quem semeia amor, colhe amor transbordante. Quem semeia paz, colhe paz transbordante. Quem semeia alegria, colhe alegria transbordante. Quem semeia justiça, colhe justiça transbordante. Quem semeia bondade, colhe bondade transbordante. Mas o contrário também funciona. Quem semeia ódio, vai colher o ódio transbordante. Quem semeia mentira, vai colher a mentira transbordante. Quem semeia a tristeza, vai colher tristeza transbordante.
Quem semeia divisão vai colher divisão transbordante. Quem semeia amargura vai colher amargura transbordante. Então, qual é a decisão que temos que tomar? Qual a decisão que eu devo tomar, que você deve tomar? Meu amado irmão, minha amada irmã, quer restituição? Tem que haver semeadura. E Ruth decide semear em tempo de crise. Ruth decide semear em tempo de aflição. Semeou amor, semeou cuidado, semeou atenção, semeou serviço. E porque ela semeou uma amizade sincera, verdadeira, foi estabelecida. Segunda decisão de Ruth, ela toma a decisão de deixar a sua terra natal, a sua família, o seu povo, a sua cultura, para abraçar uma nova terra, um novo povo, uma nova cultura. Queridos, escutem bem. Quando Noemi e Elimeleque saíram da casa do pão, eles saíram ricos, prósperos, fartos, cheios de esperança, de alegria, cheios de sonhos. Mas agora, Noemi vai retornar à casa do pão, mas ela está retornando ao contrário do que ela saiu. Ela saiu com o marido, ela retorna sem marido. Ela saiu com filhos, retorna sem filhos. Ela saiu rica, retorna pobre. Ela saiu alegre, retorna amargurada. E é nessa situação que Ruth decide deixar sua terra, deixar sua parentela, deixar sua cultura, deixar tudo para acompanhar a sua sogra. E ela não está indo para Belém para conhecer Belém. Ela não está indo para Belém para deixar Noemi estabilizada em Belém e ela retornar. Ela está indo sem volta. Ela está indo para assumir aquele povo como seu povo. Assumir aquela cultura como a sua cultura. Assumir aquela terra como a sua terra. Ela está indo para viver e amar a terra de Israel. Aceitar a cultura de Israel. Falar a língua da nação e adotar aquele povo como seu povo. Que coração generoso, que coração missionário, que coração dadivoso é o coração dessa moça Ruth. Eu convivi no estrangeiro e sei, meus irmãos, que a maioria dos estrangeiros são murmuradores, são amaldiçoadores da nação onde está vivendo. Porque é mal resolvido na sua terra e é mal resolvido na terra alheia. Não foram para essas nações porque recebeu um chamado de Deus ou porque fez uma decisão semelhante a Ruth. Muitos vão a estas nações para serem sanguessuga, para adquirir simplesmente riqueza, 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 mas não estão
interessados em abençoar o povo, em abençoar a nação, em abençoar o governo, em ser canal de Deus para abençoar a outros. Mas Ruth não. Ruth escancarou seu coração para amar Israel, para amar o povo de Israel, para amar a língua de Israel, para amar a cultura de Israel. Terceira decisão da Ruth. Ela toma a decisão de abandonar as tradições dos seus pais, a religião pagã, que ela cresceu servindo e adorando os deuses de Moabe, acreditando que Baal era o Deus da provisão, acreditando que os sacrifícios humanos praticados em Moabe era correto, mas ela decide abandonar esse paganismo. Ela decide abandonar os deuses de Moabe e ela aceita a Yahvé, o Deus de Israel, como seu Deus. Ela diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu me rendo a este Deus, eu entrego a minha vida a este Deus, eu deixo de ser idólatra, eu deixo as tradições dos meus pais e eu assumo a crença, a fé neste Deus, o teu Deus, Noemi, o Deus de Israel. Você diz amém? Querido, isso é conversão. Isso é conversão. Aí você não é de se admirar de que Ruth faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Porque essa mulher ousou se converter de todo o coração ao Deus único e verdadeiro, Yahvé, o Deus de Israel. Você diz amém? Lá em João, no capítulo 17, melhor 15, a Bíblia diz que Yahvé é o verdadeiro Deus e que Jesus Cristo é o seu enviado. E todo aquele que crê que Yahvé é o verdadeiro Deus e que Jesus é o enviado desse Deus Yahvé, tem vida eterna. Porque este é o conceito de vida eterna que o apóstolo João traz pelo Espírito Santo. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo como seu enviado. Que pena que a nação de Israel crê que Yahvé é o único Deus verdadeiro. Mas que pena, é isso que eu quero falar, que ela ainda não crê que Jesus, o Messias de Israel, é o enviado desse Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Mas nós profetizamos que os olhos da nação de Israel será aberto para o seu Messias. Amém. Quarta decisão que Noemi toma a decisão de se tornar uma judia, assumindo o povo judeu como seu próprio povo. Assume uma nova nacionalidade. Está ouvindo? Quinta decisão
toma a decisão de permanecer com a sua sogra, Noemi, aceitando como o único motivo de separação entre as duas a morte. É muito forte. Ela está declarando: eu vou cuidar de você, Noemi. Eu vou estar com você até os últimos dias da sua vida. Nada vai nos separar. A única coisa que eu permito que nos separe é a morte. Crise financeira não vai nos separar. Enfermidade não vai nos separar. Você diz amém? Amém. Cultura judia não vai nos separar. Nada, absolutamente nada, vai quebrar a nossa unidade. Vai quebrar a nossa comunhão. Nunca vou te abandonar. Nunca vou te deixar. Eu vou cuidar de você até o fim. E por último, Ruth toma a decisão de adotar a terra de Israel como a sua própria terra. E em vida, ela decide: serei sepultada ali. Você diz amém? Que mulher ousada, que mulher determinada, que mulher com um coração generoso. Então, meus irmãos, nós temos que aprender com essa mulher. Quantas pessoas indecisas na vida? Quantas pessoas abandonam a sua fé em Jesus? Quantas pessoas que qualquer crise que aconteça na igreja vai embora? Quantas pessoas permitem que situações adversas destruam compromissos sérios? Essa moça, Noemi, tomou uma decisão. E Deus honrou a decisão que Noemi tomou. Ela foi tremendamente abençoada, porque ela decidiu, ainda na terra de Moabe, mudar de vida. Ela decidiu mudar de rumo. Ela decidiu mudar de religião, mudar de Deus. Ela decidiu amar. Porque só o amor é que faz alguém tomar uma decisão semelhante. Ela decidiu amar. E porque ela amou, ela foi tremendamente amada pelo nosso Deus. A providência de Yahvé com Noemi e Ruth. Nós aprendemos com essa história que o nosso Deus é providenciador. Irmãos, não existe acasos para Deus. Não existe coincidência. Nós temos um Deus que guia os nossos passos. Nós temos um Deus que segura na nossa mão. Nós temos um Deus que dirige o nosso destino. Nós temos um Deus soberano, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. Nós temos um Deus a quem nós não podemos nos ausentar da sua presença. Você diz amém? Amém. Ele é um Deus providenciador. E o que acontece na vida da Noemi e de Ruth é manifestação da providência de Deus, da misericórdia, do amor, da graça dele para com pessoas. Não importa se ela é judia ou se ela é gentia,
Deus ama a gente e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso Deus Yahvé não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. E Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja aí o versículo 22 do capítulo 1. Diz a palavra: foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Olha o que aconteceu. Elas chegam no começo da colheita da cevada. Chega conduzida pela mão do Deus Todo-Poderoso. Chega no tempo certo, na casa do pão, porque Deus tem restituições a fazer na vida de Noemi e de Ruth. Amém? Amém? Noemi saiu na seca, mas quando ela retorna, é tempo de colheita. É tempo de provisão de Deus. É tempo da restituição do Senhor na sua vida, para a glória do nosso Deus. Veja aí, amados, quando elas retornam à casa do pão, que é Belém, olha o que Ruth faz. Primeira coisa, ela decide arregaçar as mangas e vai à procura de quê? De emprego. Ela toma a iniciativa. Ela não vai ficar ali curtindo a pobreza. Ela não vai ficar ali curtindo a amargura da Noemi. Ela não vai ficar ali curtindo a desesperança. Ela está ali, uma mulher sábia, inteligente. E ela toma a iniciativa. Irmãos, ela é uma estrangeira. Ela não conhece toda a cultura da nação de Israel. Ela não conhece como o povo reagiria com a sua presença no campo. Mas ela não tem medo. Ela toma a iniciativa. Ela vai trabalhar. Ela vai enfrentar a situação. Ela vai enfrentar a crise. Porque é na decisão de Ruth que as coisas irão mudar. Queridos, a iniciativa é necessária. Tem pessoas que não prosperam porque elas não têm iniciativa de nada. Quer comer? Não sei. Quer dormir? Não sei. Quer passear? Não sei. Quer estudar? Não sei. Quer casar? Não sei. Quer ter filho? Não sei. Quer trabalhar? Não sei. Então, vai ficar aí. Na depressão, na pobreza, na bancarrota, na destruição. Porque é necessário, amados, tomar a iniciativa. O Mar Vermelho, Deus veio e abriu. E o povo ficou lá, tudo com medo. Aí Deus disse: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Tome a iniciativa de colocar o pé e passe. Porque eu já fiz. Amém? Eu já lhe dei promessas, disse Deus a você, meu irmão. Já lhe dei promessa. Já lhe dei saúde. Já lhe dei inteligência. Já lhe dei provisão.
Levante-se e haja no nome de Jesus. Ruth toma a iniciativa e vai ao campo. E vai trabalhar. E vai enfrentar o pesado. Porque ela quer ver mudança na sua casa. Quer ver mudança na sua vida. Quer ver mudança na vida da sua sogra. Ela decidiu, eu vou cuidar de você. Noemi é uma pessoa idosa e amargurada. Duas coisas ruins. Mas estava ali uma moça cheia de esperança, cheia de vida, de vigor. Ruth se recusa a ser independente e pede a autorização da sua sogra para ir ao campo apanhar espigas. Veja aí, versículo 2. Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permite fazer isso. Noemi respondeu, vai, filha minha. Escute bem, meus amados, quantas pessoas se recusam a receber conselhos? Quantas pessoas se recusam a pedir a opinião dos mais velhos, a pedir a opinião dos pais, a pedir a opinião dos pastores, dos seus líderes? Quantas pessoas são independentes no coração? Se recusam a pedir ajuda. Querem fazer as coisas do seu jeito, do seu modo. Rejeita a bênção de Deus que vem da parte dos pais, que vem da parte da liderança. E aí, muitas vezes os planos vão por água abaixo. Queridos, Noemi era uma viúva, jovem, é claro, mas ela pede autorização. Ela era estrangeira. Quem conhecia a terra era Noemi. Quem conhecia os costumes de Belém era Noemi. Ruth não confia na sua própria inteligência. Ela pede conselho. E ela vai na direção que Noemi dá. E se você ler todo o livro, você vai perceber que a vitória de Ruth está também porque ela seguiu a direção que a sua sogra lhe deu. Você diz amém? Amém. Você dá glória a Deus e aleluia? Nós somos dependentes. Nós precisamos uns dos outros. Nós não sabemos tudo. Precisamos da bênção dos pais, da bênção dos pastores. Precisamos, irmãos, dos conselhos dos mais velhos. Eles já andaram mais. Eles já abriram caminho. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, porque criança não sabe o caminho. Quem sabe é a mãe, quem sabe é o pai, quem sabe são os mais velhos. E nós precisamos deixar essa independência aos pés do Senhor e declarar, eu dependo de ti, Espírito Santo. Amém? Por pura providência divina, sem saber, colheu espigas no campo do resgatador Boaz, da família do seu sogro Elimeleque. Versículo 3, olha o que acontece. Ela se foi ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, está aqui dizendo, por coincidência, por Jesuscidência, por Iavécidência, ela entrou na parte do campo que pertencia a Boaz e a sua vida mudou.
e a sua sorte foi mudada. Foi restaurada como as correntes do Negueb. É por casualidade. Ela não programou estar naquele campo. Ela seguiu os ceifeiros. Ela estava andando atrás dos trabalhadores que colhiam a cevada, que colhiam o milho. E ela, como estrangeira, irmãos, ela estava colhendo as espigas que caíam à margem. Porque essas espigas que caíam à margem era determinada ao pobre, à viúva e ao estrangeiro pela lei de Deus. E ela estava ali. Mas, de repente, ela cai na terra de Boaz. Oh, aleluia! De repente, o Senhor a conduz à terra da salvação. De repente, a graça de Deus a empurra para a bênção. De repente, os céus se movem a nosso favor. De repente, Deus age em sua vida. Você pensa que é casual, mas não é. É a mão poderosa de Deus agindo em você, agindo em mim. É a providência de Deus sobre nós, nos dirigindo para que o propósito dele se estabeleça. Você diz amém? Deus tem um propósito para Daniele. E tudo que acontece na vida de Daniele está voltado para esse propósito, ainda que ela não compreenda, ainda que ela não entenda, ainda que ela não perceba, porque a palavra de Deus declara todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Diga aleluia! Aleluia! Eu tenho consciência disso. Todos nós temos que ter consciência disso. As mãos do nosso Deus dirigem o nosso destino. Amém? Ele é soberano. E ele estava dirigindo a vida de Ruth, porque ele tinha um propósito na vida desta mulher de uma forma tremenda. E ele iria trabalhar até que esse propósito se estabelecesse. A presença de Ruth no meio dos ceifeiros chamou a atenção de Boaz no primeiro momento. Olha, veja aqui, ó. Quando Boaz chega no versículo 3, diz assim, ó, 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que Yahvé esteja com vocês. Ele abençoa os trabalhadores, ele abençoa os ceifeiros. E eles responderam, que Yahvé o abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? Olha que coisa interessante. Ele está chegando ali na sua fazenda e ele começa a observar o trabalho dos ceifeiros. E ele nota uma pessoa diferente no meio dos ceifeiros. O que levou Boaz a perceber a presença daquela pessoa diferente? Quem sabe as vestes de estrangeira, ou as características físicas diferentes de uma judia, ou a maneira de Ruth apanhar as espigas. Alguma coisa levou Boaz a o quê?
a prestar atenção. Ele era um bom observador. Ele percebe, o que ele faz? Ele pergunta quem é, de quem é essa moça. Por quê? Porque ali são escravos, são servos que estão ali trabalhando naquela fazenda. Então, Boaz perguntou, bem, não é minha serva, não faz parte dos meus trabalhadores. A quem ela pertence? Quem é o dono dela? Era um homem que observava. Um homem consciente daquilo que possuía. Você diz amém? Amém? Agora veja o que é que o servo responde. Olha, a vida de Ruth estava assim, às claras. Todo mundo já conhecia essa mulher. Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Cidade pequena, hein? Entrou, é observado. Ela me impediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Olha, está todo mundo observando. Ela chegou cedinho. E ela está trabalhando até agora. Ela é uma pessoa diligente. É uma pessoa prestativa. É uma pessoa trabalhadora. É uma pessoa focada no que faz. Você diz amém? Amém. Aí diz, só parou um pouco para descansar no abrigo. Contou a história de Ruth. Na primeira pergunta que Boaz fez, o encarregado contou a história de Ruth. Aí veja, quais as atitudes de Boaz para com Ruth? Boaz era um homem rico, era um fazendeiro, era um homem íntegro, era um homem influente na sociedade de Belém. Segundo a tradição judaica, ele era sobrinho de Elimeleque, o esposo de Noemi, o parente mais próximo, que seria o resgatador. Agora veja, primeira coisa que Boaz tomou, primeiro quis saber a quem Ruth pertencia. Segundo, se dirige a Ruth com respeito e a chama de filha. Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Autoriza a Ruth permanecer na sua fazenda com os seus servos, indo onde eles forem. Contrata a Ruth naquele mesmo dia. Autoriza ela a trabalhar na sua fazenda, a colher a cevada, a colher o milho. Veja o que ele faz mais. Ele estendeu sobre Ruth a sua proteção, proibindo que qualquer um dos seus servos tocasse nela. Veja que fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Olha, ele é um protetor, ele estende a proteção, ele cuida da Ruth. Ela era uma mulher estrangeira, bonita, poderia ser molestada por homens rudes naquela fazenda. Mas aquele homem Boaz se levanta e estende a sua proteção. Está aqui debaixo dos meus cuidados. Ninguém vai fazer mal a você. Ninguém vai tocar em você.
Certa vez Jesus disse isso para nós: dou-te autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e contra todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Sou o teu escudo, sou o teu broquel, sou o teu refúgio, sou a tua fortaleza. Aleluia! Irmãos, temos que crer. Ninguém pode tocar em mim se Deus não permitir. Ninguém. E ninguém pode tocar em você se Deus não permitir. Você tem que ter convicção da segurança no seu Deus. Ele disse para Josué: ninguém te fará mal algum. E olhe que Canaã era cercado de quê? De inimigos. Mas ele disse: eu sou o teu escudo, Josué. Eu te protegerei. Você não vai morrer. Ninguém tocará em sua vida. Quando o diabo trouxe toda aquela celeuma para destruir a vida de Jó, Deus disse: a vida dele é minha, você não toca. Oh, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza de que estamos debaixo da proteção do nosso Deus Yahvé. E para que o diabo toque em nós, ele tem que autorizar. Portanto, meu irmão, minha irmã, esteja ciente de que o seu Deus é o seu protetor. Amém? Veja mais aqui, ó. O testemunho de Ruth já era do conhecimento de Boaz e todos da cidade. No versículo 11 está escrito: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Você diz amém? Olha que lindo. Boaz já conhecia o testemunho vivo. A cidade toda sabia que era aquela moça. A cidade toda sabia que ela tinha cuidado de Noemi, que ela tinha deixado a terra de Moabe, que ela deixou pai, deixou mãe, deixou a sua cidade natal, abandonou os seus deuses e se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. O seu testemunho tem que ser conhecido por todos. Salvação sem testemunho não é salvação. As pessoas que dizem ser de Jesus, mas não testemunham de Jesus, a vida não comprova que houve mudança. A vida não comprova que houve transformação. A vida não comprova que houve arrependimento. A vida não comprova que, de fato, tal pessoa é seguidora de Jesus. Então, não houve. E sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Em todo o mundo, o nome de Jesus tem que ser proclamado. Mas ele é proclamado através do que nós falamos e ele é proclamado através do que nós vivemos. Proclamação sem vida não é proclamação. Jesus muda para que nós sejamos suas testemunhas. Ele transforma a nossa vida de dentro para fora, para que nós sejamos suas testemunhas.
Porque quem é testemunha de Jesus, vive Jesus. Quem é testemunha de Jesus é sal da terra e luz do mundo. Quem é testemunha de Jesus é seguidor de Jesus. O caráter de Jesus está nele. A vida de Jesus está nele. Então veja que esse testemunho de Ruth era conhecido, foi proclamado, todos viram. E toda a cidade do Rio tem que saber que você é crente. Não que você é flamenguista, não que você é vascaíno, não que você é botafoguense, mas que você é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que tem que mudar. Ser conhecido como seguidor de Jesus, como filho de Deus, como alguém que ama ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui. Boaz vai abençoar a Ruth. Por que vai abençoar? Porque ele está encantado com o testemunho dela. Tá? Ele sabe o que ela fez para estar ali, na terra de Belém, na sua fazenda. Ele sabe que ela é seguidora do Deus único e verdadeiro. Aí ele vai abençoar. E olha a bênção que Boaz libera para Ruth. Escute bem aqui. Versículo 12. Yahvé lhe pague pelo bem que você fez. Diga aleluia. Yahvé lhe pague pelo bem que você fez. E olha, o pagamento de Yahvé é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, o que é que Boaz está falando? Minha filha, você semeou na vida de Noemi. Você semeou na vida do seu sogro Elimeleque. Você semeou na vida do seu marido Malom. E eu estou proclamando, declarando que o Deus bendito, Yahvé, vai te recompensar grandemente. O Deus bendito vai lhe pagar tudo o que você fez. Então, restituição sem semeadura não acontece. É necessário que semeemos. É necessário que plantemos. Semeemos na vida das pessoas. Nós temos que plantar na vida das pessoas. Essa semana, eu acho que eu estava aqui antes de ir para Aracaju, cuidar da minha irmã. O Salmo 41, acho que foi esse salmo que nós lemos aqui. Não, acho que não foi aqui não, foi lá em Aracaju mesmo, no culto. E eu achei interessante. Olha o que é plantio, escute bem. Salmo 41, o Salmo 41 declara: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Feliz é aquele que planta na vida dos necessitados. Outra vez repito, feliz é aquele que planta na vida dos necessitados. Você tem plantado na vida dos necessitados? Ou você tem sido egoísta? Ou você só pensa no seu umbigo? Ou você só vê o seu problema? A Bíblia está dizendo
que é bem-aventurado o que planta, o que ajuda, o que semeia na vida dos necessitados. Agora veja o que acontece com aqueles que semeiam na vida do pobre, do órfão, da viúva, do doente, do desesperado, do desesperançado, do perdido. Olha o que acontece. O Senhor o livra no dia mau. Oh, aleluia! Tem livramento no dia mau. No dia mau, Deus se levanta como broquel. Deus se levanta como escudo para proteger o que planta na vida do necessitado. Irmãos, nós precisamos ser dadivosos. Nós precisamos ter um coração aberto para abençoar, para dar, para plantar. Não esqueçamos que a palavra de Deus declara em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Mas está escrito, somos feituras das mãos de Deus, criados para as boas obras. Somos novas criaturas para fazer o bem. Somos novas criaturas para semear na vida do necessitado. Somos novas criaturas para andar 2 milhas. Somos novas criaturas para plantar perdão, plantar misericórdia, plantar amor, plantar alegria, plantar provisão. Uma das coisas que nós fomos muito abençoados. Quando a minha mãe ficou doente por muito tempo, nós tivemos auxílio. Havia visitas semanais. Pessoas se revezavam para ajudar. Da igreja. Queridos, nós precisamos plantar. É a Bíblia quem diz. Ruth semeou. E ela vai colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ela vai colher como ninguém. Ela vai ser chamada por Deus para ser bisavó do rei Davi. E o meu Jesus veio da descendência do rei Davi. Em outras palavras, a semeadura de Noemi, ou de Ruth, alcançou a você, alcançou a mim, alcançou o mundo inteiro. O que Ruth plantou trouxe salvação ao mundo, porque ela é bisavó do rei Davi, que é cabeça da família do meu Cristo Jesus. É o ancestral de Jesus Cristo, o rei Davi. Olha o que a Bíblia diz mais no Salmo 41, já estou encerrando por hoje. Olha, o Senhor Yahvé o protege. Diga, proteção, diga. Preserva-lhe a vida, oh aleluia, e o faz feliz na terra, glória a
O Deus eterno faz feliz na terra. A terra terá aliança com este que ajuda o necessitado. A terra não o vomitará. A terra o abençoará. Essa pessoa é próspera. Esta pessoa tem para si, tem para abençoar o outro. Esta pessoa é alguém que levanta mãos santas para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Veja o que diz mais a palavra: não entrega a vontade dos seus inimigos. O inimigo pode nos odiar e vai nos odiar e tem que nos odiar, mas o nosso Deus não nos deixa o diabo nos peneirar. Não nos entrega a vontade dos nossos inimigos. Sabe por quê? Porque você está plantando, semeando na vida dos necessitados. Agora veja o chicoso disso tudo, ó. Iavé o assiste no leito da enfermidade. Ó, irmão, olha para aqui, viu? Presta atenção. Isso aí é muito sério. Iavé o assiste no leito da enfermidade. Deus manda a junta médica. Deus afofa a cama. Deus dá graça. Deus consola. Deus manda pessoas para abençoar. Você diz amém? Você não pensa nisso não, é? Não pensa nisso não, é? Quantas pessoas aí que ficam lá abandonadas no hospital? Ó, filho abandona, marido abandona, família abandona. Aí você pergunta assim, o que foi que essa pessoa semeou? Pode perguntar. Porque a minha Bíblia diz que aquele que semeia nos necessitados, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. O assiste no leito da enfermidade. O assiste no leito da enfermidade. Você diz amém? Amém. Irmãos, quer restituição? Quer colheita farta? Diga, semei. Diga outra vez, semei. Mais uma vez. Semei. As pessoas, às vezes, os pastores aí doido, errado, só quer que as pessoas semeiem dinheiro, achando que isso é semeadura. Porque quem dá sobra para Deus não é semeadura. Os ricos deram só a sobra. E Jesus nem admirou aquelas ofertas. Mas a oferta da viúva, ele aplaudiu. E o mundo inteiro sabe que essa viúva deu a menor oferta, mas para Deus foi a maior. Porque ela deu a infidelidade, ela deu tudo que ela não tinha. Escute bem, amados, é semear. Se você vier dar a sua oferta, mas está com o seu coração amargurado, está com o seu coração odiento, está com o seu coração não perdoador, seu dízimo não é aceito, sua oferta não é aceita, deixa de bobeira. O pastor pode aceitar, o tesoureiro também, mas eu acho que aquela praga ali até contamina tudo. Porque se Deus não aceita, vai contaminar na igreja. Porque o que Deus quer é que você ame o seu irmão. É que você ame o seu próximo. É que você pratique a justiça de Deus na terra. E a justiça de Deus é você semear o de Deus na vida das pessoas. Semeie perdão, semeie alegria, semeie paz, semeie presentes. Semeie jantar, semeie almoço, semeie lanche. Quanta gente ruim, a fruta apodrece lá na cesta e não dá para ninguém. As frutas caem no quintal e não dá para ninguém. As roupas ficam mofadas e não dividem com ninguém. Irmãos, nós fomos criados por Deus, Yahvé.
na pessoa bendita de Jesus Cristo para fazer o bem. Você diz amém? Para fazer o bem. E Jesus andou por toda a Galileia fazendo o bem. Como? Curando os enfermos, expulsando os demônios, purificando leprosos, consolando o aflito, perdoando o pecador. Está vendo? E diz a Bíblia, porque Deus era com ele. Ele fez o bem, diga, fez o bem. Diga, eu fui chamado, diga, para fazer o bem. Diga, eu fui chamado para semear o que Jesus já semeou no meu coração. Diga, semeou amor, semeou paz, semeou fidelidade, semeou alegria, semeou perdão, semeou esperança. Diga, eu devo liberar o que Jesus já semeou nas outras pessoas. Você diz amém? Amém. Diga glória a Deus. E por último, quando doente, tu lhes restaurará a saúde. Está vendo? Olha o que provoca uma semeadura de bondade. Olha o que provoca uma semeadura na vida do necessitado. Livramento no dia do mal, proteção de Yahvé, preservação da vida, felicidade na terra, não entrega a vontade dos seus inimigos, assistência no leito e cura quando estiver doente. Diga aleluia! Diga glória a Deus! Diga Jesus é o Senhor! Oh, maravilha! Diga Pai, eu quero semear no necessitado as virtudes de Jesus, porque elas já foram derramadas no meu coração através do teu Espírito que em mim habita. Você diz amém? Amém. Põe assim a mão, ó. Diga, as minhas mãos são abençoadoras, são libertadoras, são curadoras, são mãos de misericórdia, são mãos de perdão. E eu vou estender as mãos ao necessitado, porque é ordem do Senhor. Você diz amém? Aleluia, aleluia. Para concluir hoje mesmo, olha, Boaz convidou Ruth para sentar à mesa com ele, chamou-a para a comunhão, deu honra a Ruth, dando a comer do pão molhado. O pão molhado é entregue ao mais amado, é entregue ao mais honrado. E veja, uma estrangeira foi chamada à mesa do dono da fazenda para comer a melhor comida, para beber do melhor vinho e ainda entrar no campo de uma comunhão de intimidade, pegar o pão e molhar no vinho e comer. É chique ou não é chique o negócio dele? Só Jesus pode fazer isso conosco, amém? Então, meus irmãos, uma semeadura feita no passado redundou em uma colheita transbordante. Autorizou a Ruth a apanhar espigas até no meio dos feixes. Ela não ia só mais pegar espigas que caíam. A espiga do pobre, a espiga do órfão e da viúva, do estrangeiro. Não. Ele mandou que ela pegasse espiga, aquelas que estavam nos feixes, separadas para venda, separada para distribuição nas casas comerciais, lá de Belém, separadas para colocar, para guardar.
ela foi autorizada pelo dono da fazenda a pegar esse tipo de espiga. Que coisa linda! Por causa de um testemunho. Um testemunho que glorificou o nome do Senhor. Boaz proibiu os servos de serem rudes para com Ruth. Não a trate mal, nenhum de vocês. Trate-a com deferência, respeito, cuidado. Sou eu que estou mandando. Ninguém vai ficar com ciúme aqui. Eu estou abençoando a Ruth. E quero que vocês compreendam que ela deve ser abençoada. Ordenou os servos que deixassem cair as espigas para que Ruth apanhasse em abundância. É coisa mais linda. Olha, até isso ele fez. Até isso ele fez. Deixe cair as espigas. Propositadamente. Deixe cair as espigas propositadamente. Porque eu quero que Ruth colha em abundância. Deus está dizendo para nós, Ele está deixando cair as espigas, muitas espigas sobre nós, para que nós colhamos em abundância, colhamos o trigo em abundância, bebamos do vinho em abundância, sejamos untados com óleo em abundância. Oh, meus irmãos, como Deus é bom. E ele disse mais, não a repreenda. Boaz foi para Ruth, protetor, provedor, bondoso, abençoador, consolador, respeitador, singelo. Ele foi o resgatador. Veja, capítulo 2, somente essas virtudes de Boaz foram semeadas na vida de Ruth. Ela era uma estrangeira desconhecida. Mas quando a história chegou aos ouvidos de Boaz, um homem temente a Deus, ele se encantou. Ele valorizou. E quando ela chega na sua fazenda, ele a trata com bondade, com respeito, com consideração. Ele se coloca como protetor, provedor. Ele é bondoso, ele é abençoador. Ele a coloca em posição de honra, chamando-a para sentar na sua mesa, para beber a água reservada a ele. É assim que Jesus faz conosco. Ele é o nosso protetor. Jesus é o nosso provedor. Jesus é bondade na nossa vida. Jesus é misericórdia na nossa vida. Jesus é o nosso abençoador. Ele é o nosso consolador. Jesus nos ama. E Ele deseja nos dar uma colheita abundante. Ele deseja tornar a nossa semeadura uma colheita recalcada, sacudida e transbordante. Mas é necessário, meus amados, que aprendamos a semear. Semear em Deus, semear nos irmãos, semear na igreja, semear na sociedade, semear as sementes benditas do Evangelho, semear as sementes benditas do amor, da paz, do consolo, da misericórdia. Semear no pobre, semear na viúva, semear no estrangeiro, semear no irmão necessitado. Semear, porque o necessitado hoje pode não ter sido necessitado ontem. Noemi era rica, mas naquele momento ela era uma pobre. Então, são circunstâncias que podem se apresentar na nossa vida. Hoje você não precisa
mas amanhã você pode precisar. E o que vai determinar se você será necessitado na sua precisão é se você é um semeador hoje. Porque você semeia hoje para colher amanhã. Semeia hoje para colher amanhã. Semeia hoje para colher amanhã. Semeie na sua mãe, semeie no seu pai, semeie no seu marido, semeie na sua esposa, semeie nos seus filhos, semeie nos seus sobrinhos, semeie nos seus netos, semeie nos seus vizinhos. Semeie. Seja um semeador diligente. Seja um semeador comprometido com o céu. Seja um semeador que imita Jesus, que despejou misericórdia, que despejou graça, que despejou perdão, que despejou bondade, que mesmo num momento de terrível sofrimento e angústia, ele proclamou: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Quando o ladrão da cruz fez um pedido a ele: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele, com aquela voz singela que expressava amor e graça, proclamou àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, vamos semear. O fruto do Espírito é para semear. Os dons do Espírito é para semear. Tudo que Deus nos deu não pode morrer em nós. É para ser semeado. É para abençoar. Abençoar e abençoar. E com certeza a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante estará na nossa casa. Estará na nossa vida. Você diz amém? Amém. Você recebe? Fique de pé em nome de Jesus e vamos orar.